mais um dia, hello everybody, let's go! Então, meu amor, hoje é o nosso segundo dia da jornada em Provérbios, tá? Antes de eu começar, a gente vai fazer um plot twist aqui, uma revisão rápida de alguns pontos que ficaram para trás. Vai me dizendo aí se o som tá bom, tá, gente? Que eu fiquei refletindo e acho importante da gente falar, tá? E outra coisa, você assistiu o vídeo de ontem? O que você achou? Me conta aqui. Antes da gente começar pro texto, eu abri uma caixinha de pergunta lá no Story e você quer saber, né, se pode participar aqui comigo. Nesse começo, vamos junto, entendeu? Como é que você pode participar? Acompanhando comigo aqui a leitura e tudo mais. Então, essa é uma forma boa de você participar aqui. Depois, talvez, em algum momento, eu abra aqui com convidado, não sei o que vai acontecer, tá? Mas vamos ver uma coisa que eu acho que não ficou muito clara ontem no Provérbios 1. Se você está chegando agora, a gente vai fazer essa jornada ao longo de 31 dias, tá? Ontem foi o primeiro dia. E em Provérbios 1, cadê? Aquela parte que eu falei lá, que você consegue ter essa visão de como que a mensagem de Jesus, a mensagem do Novo Testamento aparece ao longo do Novo Testamento e assim como no Antigo Testamento, você consegue fazer uns paralelos, tá? E aí eu comecei falando sobre isso em Provérbios 1, 23. Mas, na verdade, essa história, ela começa de uma forma bem mais interessante lá em Provérbios 1, 20, tá? Que muito me remete àquela história de João Batista, tá? Que é o quê? A voz que clama no deserto, que aparece em Isaías, tá? E aqui você tem uma ideia sobre a sabedoria, né? Em Provérbios 1, 20, que é o seguinte: a sabedoria clama em voz alta pelas ruas, proclama nas praças públicas, brada no alto dos muros, à entrada das portas da cidade, profere em alta voz o seu discurso. E isso pode remeter àquela voz que clama no deserto, e depois lá em Isaías fala que você tem o vale que aumenta e a montanha diminui, né? É muito, muito lindo isso, gente. Então, assim, depois continua aqui até quando os insensatos, até quando, ó insensatos, amarei a insensatez. Isso, então, assim, eu tô voltando um pouco nessa história porque ficou meio solto ontem, tá? Cadê? E aí ele segue. E vós, descontrolados, até quando desprezai o conhecimento, tá? Então, você pode fazer esse paralelo com a voz que clama no deserto e tudo mais. Depois a gente continua, que foi ontem onde eu entrei. Convertei-vos, pois, a minha exortação, tá. Bom, e aí, vamos entrar agora em Provérbios 2. Cadê? Tá, aqui. Seguinte, Provérbios 2. Lucro de uma vida, eu tô fazendo na versão King James atualizada, tá? E aí, esse estudo a gente faz em comparação com outras versões e também com anotações, tá? Então, essa dinâmica. Nesse começo, nesses primeiros dias, eu acho importante ficar revisando e passando isso novamente, tá? Para você poder acompanhar depois, ou quando você for ver essa live, ou comigo aqui. Então, é isso, tá? Abre a sua Bíblia aí em Provérbios 2. Vou começar a ler aqui. Lucros de uma vida sábia. E depois eu paro para fazer as observações, tá? Essa dinâmica. Meu filho, se aceitares os meus conselhos
e abrigares contigo os meus mandamentos, com o objetivo de considerar atentamente a sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, e se clamares por entendimento e por inteligência, suplicares aos brados, se buscares a sabedoria como quem procura a prata e como tesouros escondidos a procurares, então compreenderá o que significa o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Tá. Aí a gente volta aqui e vê essa questão do temor de Deus, né? Que é totalmente relacionado a Provérbios 1, que lá, lembra disso? Que ele fala, olha, o temor de Deus é o princípio, é o primórdio da sabedoria. Então, aqui ele reforça isso. Porque em Provérbios 6, porque o Senhor é quem dá a sabedoria, tá? Então, na parte de estudo, você sempre vai ligando uma coisa com outra e você vai chegando nesse entendimento, porque lembra da parte de procurar os tesouros ao longo da sabedoria, ao longo do estudo? Então, você vai criando esses blocos de conhecimento, tá? E você vai chegar nesse lugar de compreender melhor o que o texto quer dizer e aonde ele quer chegar, tá? Então, você veja, a gente tem aqui em Provérbios 2, fazendo menção lá a 1, né? Fazendo menção a 1, porque porque o Senhor é quem dá a sabedoria, tá? E aí depois ele fala, cadê? Tô aqui em dois, em duas Bíblias, tá? Então fica, porque é o Senhor quem concede a sabedoria e da sua boca procede a inteligência e o discernimento. Então, assim, quando você estiver aí na sua Bíblia, é importante uma Bíblia que você possa fazer grifos e tal. Eu acho até que eu vou fazer isso, né? Essa aqui não é... Ai, Deus, socorro, Deus. Vamos lá, gente. Eu vou achar aqui... Eu tenho umas 3... Essa aqui eu sou meio apegada, entendeu? É mais fácil de ler, que é gigante. Mas a que eu faço as minhas anotações é essa menorzinha aqui. Então, acho que eu vou ter que fazer isso. Porque eu fico querendo anotar. E é tão divertido, cara, você poder escrever num... Essa aqui eu até poderia, mas eu fico com dó. Essa aqui é linda, maravilhosa. Vamos nessa daqui, então, porque eu vou anotando, grifando e consigo trazer isso pra você, tá? Então, beleza. Ele reserva a plena sabedoria para os justos, com cuidado protege quem procura viver com integridade. Entendeu? Então, assim, vai grifando esses... Não consigo. Letra muito pequena. Vou ter que voltar pra grande, gente. Paciência. Tá, seguindo. Vamos seguir aqui, depois a gente faz uma pausa e olha algumas outras coisas. Então, a gente está em Provérbios 2, 8. Ou melhor, isso mesmo. Pois guarda os... Provérbios... Vamos voltar, né? Porque senão fica muito confuso aqui. Provérbios 2, 7, tá? Ele reserva a plena sabedoria. Então, lembra, ele vai sempre falar de sabedoria. Provérbios é sobre sabedoria. E quem dá a sabedoria? Deus. E aí, qual que é a história? O temor a Deus, é o primórdio, enfim. É isso, tá? Ele reserva a plena sabedoria para os justos. Como um escudo, protege quem procura viver com integridade. Olha essa palavra, integridade. Pois guarda os passos do justo e protege o caminho dos seus santos. Desse modo, compreenderás bem o que significa ser justo. Olha aí, aqui ele está falando sobre justiça, tá? Ter juízo, ou seja, você ter a capacidade de julgar, agir com retidão e aprenderás os caminhos do bem. Ele prossegue. Pois a sabedoria habitará em teu coração e o conhecimento será agradável em sua alma. Então, assim, se a sabedoria provém de Deus, e aqui ele fala, pois a sabedoria habitará em seu coração, ou seja, ele está falando que Deus habitará o seu coração a partir da sabedoria. Olha isso. O bom senso te guardará e a plena inteligência te protegerá. A sabedoria te livrará das veredas dos maus, das pessoas de palavras ardilosas, dos que abandonam o caminho da verdade e trilham os atalhos da mentira e das trevas. Interessante ele falar sobre essa parte de atalhos, né? Porque na vida a gente fala, você sempre vai ter... Isso aqui é interessante, você sempre vai estar
procurando, de alguma forma inconsciente, de encontrar atalhos. Mas aqui ele já te diz, não faça isso, entendeu? Atalhos de mentira e de trevas. Então, seguindo, Provérbios 2:14, que se alegram em praticar o mal e comemoram a crueldade dos perversos. Seguem por atalhos tortuosos e se extraviam em suas próprias trilhas. Ou seja, olha isso que é interessante, depois ele volta aqui, seguem nos atalhos tortuosos e seguem nas suas próprias trilhas. Isso não te lembra Provérbios 1, que era aquela história de você fazer a sua própria armadilha? Aqui ele fala suas próprias trilhas, ou seja, o seu próprio caminho. Então você que quer pegar um atalho, sabe, você vai cair na sua própria armadilha, nas suas próprias trilhas. A sabedoria também te livrará da mulher imoral, da pervertida que visa seduzir com palavras e sensualidade, que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro dedicado, ignorando a aliança que pactuou diante de Deus. Depois a gente vai ler em outra versão, isso também que é interessante, tá? A mulher imoral caminha a passos largos em direção à morte, que é a sua derradeira habitação, e cujas trilhas todas conduzem ao lugar dos espíritos mortos. Essa parte aqui, conduz ao lugar dos espíritos mortos, é referência também a Provérbios 1, lembra que falava exatamente disso. Como é que estava aqui? Região dos mortos, né? Região dos mortos, o hebreu, aquela triste letargia, então ele repete. Percebe que aqui ele já te dá uma forma muito interessante, que é o que a gente usa até hoje, de docência, né, de ensino, ele vai repetindo, tá? De outras formas, para você entender. Então, assim, é muito interessante a forma que o texto ele vai se aglomerando, se entroncando, para você ir criando esses blocos de conhecimento para você chegar no final de Provérbios e ter toda aquele conjunto. Isso é muito interessante, né? Tá. Provérbios 2:19. Os que a procuram jamais retornarão, tampouco voltarão a encontrar o caminho da vida. Entretanto, a sabedoria te fará andar pelo caminho dos homens de bem, e aprenderás a julgar a verdade dos justos. Porquanto, aí essa até é a frase aí da nossa capa, que eu achei muito boa. Porquanto os justos herdarão a terra e os íntegros nela habitarão. Nesse capítulo, a gente vê muito essa questão da justiça, né? Então aqui ele já vai finalizando o capítulo dessa forma, dizendo que você ter esse senso de justiça, essa integridade, é uma certeza que você, sendo justo, herdará a terra, né? E os íntegros nela habitarão, ou seja, você vai herdar. Olha que interessante, os justos herdarão a terra, eles vão herdar. Então, às vezes é tão lindo, você para ser justo, você já tem que ser íntegro, né? Porque se você quiser, além de herdar a terra, habitar nela, você tem que ser justo. Então, os íntegros nela habitarão e os justos, além de habitarem nessa terra, a herdarão. Porém, os ímpios serão exterminados da face da terra, assim como dela serão desarraigados os insinceros e desleais. Eu gosto muito da King James porque, assim, ela traz um português bem raiz, assim, bem antigo, tá? Algumas vezes você... Deixa eu beber uma água aqui. Como é que tá o áudio aí, gente? Tá bom? Vai escrevendo aqui, comentando, falando comigo, tá bom? Às vezes eu deixo passar porque eu tô envolvida aqui, mas às vezes eu dou uma olhada. Um beijo pra você que tá entrando, continua entrando aí. E eu tô gostando bastante da forma que tá acontecendo aí a divulgação. Depois a gente fala. Beijos. Voltando, tava falando da King James, né? Por que eu gosto dessa versão. Porque, assim, às vezes ela não tem medo de falar difícil não, entendeu? E aí você se vira pra entender, estudar. E aí que interessante. Quando você não entende uma coisa,
Você imagina que seja ou não, você pode procurar aquela palavra e você ganha o quê? Adquire mais conhecimento, mais vocabulário, entendeu? Então, olha que interessante, ele poderia, olha como que ele usa, os insinceros, bonito, né? Os desleais, tá? Eu vou ler essa passagem aqui, cadê? Tarará. Provérbios 2:16, numa outra versão, tá? E outra coisa, o que tá escrito aqui, gente, é o que tá escrito, não sou eu que tô inventando, não. Ai, Núria, tem coisas que é controvérsia, não aceito dessa forma, acho que tá errado. Paciência, tá? Então aqui, Provérbios 2:16. Ela, ou seja, a sabedoria, né? Cadê? Deixa eu voltar aqui. Que abandona o caminho reza, capaz de praticar o mal, então ele tá falando da sabedoria, né? Então, ela te preservará da mulher alheia, da estranha que emprega palavras lisonjeiras, talvez, que abandona o esposo de sua juventude e se esquece da aliança de seu Deus. Sua casa declina para a morte, seu caminho leva aos lugares sombrios. Esses lugares sombrios é aquilo que a gente falou lá cadê? Os espíritos mortos, enfim. Não retornarão os que a buscam, nem encontrarão a verdade, ou melhor, não retornarão os que a buscam, nem encontrarão as veredas da vida. Então, assim, às vezes você tem que olhar, não pode olhar com um olhar literal, tá? Um entendimento literal. Ah, tá falando de uma mulher? Não. Às vezes ele tá falando de você, entendeu? Falando da sua vida, que de repente, será que você não é essa mulher imoral que ele tá colocando aqui? Entendeu? Então, ele tá dizendo uma coisa mais subjetiva, mais aberta, tá? Mas aí ele usou dessa forma para ilustrar, você tá entendendo? E é isso. Provérbios 2:19 em outra versão. Não retornam os que a buscam, nem encontram as veredas da vida. Assim, tu caminharás pela estrada dos bons e seguirás as pegadas dos justos. Porque os homens retos habitarão a terra e os homens íntegros nela permanecerão. Olha como é que é diferente a parte que está aqui em outra versão quanto na King James. Por quê? Porque os homens... Enquanto os maus serão arrancados da terra, e olha essa palavra, os pérfidos, nela serão exterminados. Ou seja, aqui na King James ele coloca... delas serão desarraigados, ou seja, serão arrancados, né? Que é o que está aqui na outra versão, enquanto os maus serão arrancados, ou seja, desarraigados aqui na King James, os insinceros e desleais. Então aqui fica, e os pérfidos, eu não consigo nem ter, pérfidos eu olharia aqui, eu falei, gente, o que é pérfidos? Mas aí na King James já está mais fácil de entender, os insinceros e desleais, tá? E eu acho que é isso, tem mais notas de rodapé aqui, Ah, tinha esse rodapé aqui que era muito doido, cara. Eu lembrei aqui agora. Rodapé de Provérbios 2:6 até 8. Mas isso vai ficar muito confuso, gente. Se eu for falar isso aqui, Deus me livre. Até eu abrir aqui pra... Porque aí ele fala Não, deixa pra lá. Isso aqui não vai ter a menor condição de eu falar esse rolê. Enfim. Então, essa foi a nossa leitura de Provérbios 2, tá? E aí, eu tenho aqui algumas... Vamos às minhas anotações. Se temos alguma coisa aqui que eu anotei e vale a pena ser lembrado. Então, eu coloquei aqui saber o que pedir, né? Que era aquele conhecimento lá de Salomão, aquela coisa toda. Quem vive com integridade, senso de justiça, ser justo. Então, esse capítulo, a gente está falando sobre como é que você adquire esse senso de justiça e integridade. Isso é uma boa pergunta, né? Como é que isso acontece? Consciência das pessoas... e aqui novamente, como ele está falando, a mulher imoral, aquela coisa toda, e aí ele fala dos que abandonam o caminho e procuram atalhos e tal, então aquela pessoa que vai te chamar para um atalho, isso aqui é muito bom, vem sim. E aí, novamente, Provérbios, ele trata muito disso, tipo, cuidado com as alianças, cuidado com quem você anda, cuidado com seus caminhos, observe, seja justo.
Então tenha sabedoria, olhe, você tá entendendo? Então é sobre isso, tá? Em especial esse capítulo vai seguir falando sobre isso, tá? E que mais? Eu tô olhando aqui uma anotação que eu fiz. Essa aqui tá, deixa pra lá, porque às vezes eu vou dar uma olhada nas coisas que o Primo Rico, o Thiago Negro, colocou, mas aí ele já tá com um olhar mais lá na parte dele de finanças e tudo mais, que é muito legal. Depois talvez eu faça alguma forma de disponibilizar isso pra você, que já está disponível. Mas é outro olhar, eu acho bem legal esse material. E vamos compartilhar conhecimento, porque é isso, é sobre isso, tá bom? E agora chegou o momento de conversar um pouquinho, porque já fizemos a leitura, vamos deixar para amanhã o restante. O restante não, né? O capítulo 3, que eu fico assim, animada, já quero fazer o 3, mas vamos segurar a onda, né? Vamos deixar para amanhã. E assim, gostei muito, tá? Espero que você esteja gostando aí. Espero realmente que você possa acompanhar comigo aí essa leitura. Vai ficar salvo essa live. E se você não conseguiu assistir agora, vê depois, vai acompanhando, me manda uma mensagem sobre o que você achou, o que você está achando, se você tem alguma dúvida, se você discorda de alguma coisa, se você acha que posso incluir alguma outra coisa. E é isso, vamos construindo isso junto. Espero que você tenha gostado. Eu estou adorando. Cada vez vai ficar mais legal, pelo menos pra mim. E é isso. Um beijo pra você, uma boa noite. Ah, e o horário? É o horário que dá pra fazer, gente. E é isso, tá bom? Um beijo pra você. Manda essa live pra quem você gosta, pra quem você acha que vai curtir o conteúdo. Curte e tamo junto, vamos nessa. Tudo nosso. Até breve. Até breve não, até amanhã, né? É isso. Beijinho. Como é que fecha isso aqui? Eu fechei o negócio ontem e não sei como é que faz agora. Fechou? Não. Ah, tá. Achei aqui. Beijo.